Então, pessoal, eu vou começar a apresentação, tá bem? Boa tarde a todo mundo. Primeiro de tudo, vocês me escutam bem? Show de bola. Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre a configuração de um ambiente .NET com Docker, tá bem? E iniciando, primeiro uma apresentação breve sobre mim. Eu me chamo Lucas Calvila, eu estudo engenharia de computação, eu sou desenvolvedor full stack hoje e sou um Student Ambassador Beta, tá bem? Aqui tem o link do meu GitHub, caso vocês queiram acessar os projetos públicos que eu tenho, para dar uma olhada. Inclusive, os arquivos dessa palestra, eles também vão ficar públicos para vocês acessarem, caso queiram, tá bem? E vamos lá. Primeiro de tudo, o que é o .NET, né? O .NET, ele é um framework C#, tá? Que é uma linguagem de programação desenvolvida pela Microsoft. E ele faz parte do pacote... Ele foi desenvolvido, na verdade, com a proposta de atender as necessidades multiplataformas dos desenvolvedores, tá? Com uma linguagem robusta, de uma maneira que entregasse muita qualidade no desenvolvimento de software. Existem outros frameworks em C#, tá? Assim como qualquer outra linguagem de programação, então podem existir outras tecnologias, mas o .NET ele acaba sendo o que se destaca, assim como o Node em JavaScript ou o Spring em Java, porque ele foi mais aceito ao longo do tempo e acabou se tornando mais robusto, tá bem? Ele foi lançado, então, nos anos 2000 e ele tem dos maiores diferenciais dele, que praticamente nenhum outro framework web ou, enfim, nenhum outro framework de linguagem de programação tem, é que ele não serve só para web, tá? Ou só para desenvolvimento de aplicativos móveis ou qualquer outra coisa. Tu tem uma gama de possibilidades com o .NET que é gigantesca e ele já consegue iniciar projetos para ti de uma maneira muito mais robusta, orientada ao que tu quer. Tu pode iniciar desde um projeto seguindo o padrão MVC para fazer um site, uma coisa menor, até um TDD já muito bem organizado para fazer um sistema ou alguma coisa nesse sentido. Tá certo? E o Docker? Então, o Docker, ele introduziu o conceito de containers para a gente, tá? Antes do Docker, o que se existia de mais avançado em virtualização era justamente o conceito de máquinas virtuais. Tu, dentro do teu sistema operacional, instanciar um novo sistema, né? Ou seja, tem um sistema Windows, tu rodar uma imagem, um sistema Linux, por exemplo, dentro, para usar lá dentro das ferramentas que o Linux te entrega, ou o contrário também. E isso apresenta alguns problemas, especialmente na questão de velocidade e consumo de recursos do teu sistema operacional e da tua máquina. Porque um computador ele não foi exatamente pensado para rodar mais de um sistema operacional ao mesmo tempo. Então, ele vai ter provavelmente uma dificuldade com o gerenciamento de memória, não vai ter como alocar toda a memória necessária para a tua máquina virtual, porque o teu computador não foi pensado para ter dois sistemas operacionais rodando. E ele também gera um gargalo gigantesco de armazenamento, porque um sistema operacional é uma coisa extremamente pesada para uma máquina. Então, você vai acabar ficando com 50, 60, 80 GB de armazenamento alocados para um sistema que só vai ser usado de vez em quando. O Docker, ele introduz uma nova maneira de fazer essa virtualização, né? Porque os containers, eles são capazes de abstrair algumas partes do sistema operacional e, de certa forma, o que eles fazem é mentir para o processo que está rodando, para a tua aplicação ou para a imagem do sistema Docker, que ela está rodando sozinha. Por isso, o Docker ele depende
de um sistema Linux. O Docker, ele é um fork de Linux, de certa forma, ele usa recursos da kernel do Linux, tá? E ele consegue virtualizar o processo, fazendo com que o processo pense que ele está sozinho no sistema. Então, se você pega uma imagem de Ubuntu, por exemplo, e roda dentro de um sistema operacional Ubuntu, o que vai acontecer não é o teu container de Ubuntu estar rodando um sistema operacional inteiro. Ele vai pedir para o Docker todas as ferramentas que ele precisa e o Docker vai entregar tudo na mão dele e o Docker está extraindo isso do teu sistema base. Então, o teu consumo de recursos ele fica muito menor proporcionalmente, né? Tu consegue executar muito mais rápido as imagens, elas ficam mais leves, tu consegue baixar, criar imagens de uma maneira muito mais eficiente, porque tu não está dependendo de vários sistemas operacionais. Mas isso cria um gargalo, um problema para o Docker, que ele tem algumas dificuldades em ser multiplataforma. Lá no início, quando o Docker foi criado, ele só atendia sistemas Linux, porque ele dependia da kernel. Hoje já existe o WSL no Windows, que é o suporte que o Windows tem para Linux. E no macOS também existe uma ferramenta parecida que consegue entregar as ferramentas para o Docker e assim você consegue usar Docker em qualquer sistema operacional. Tá certo? Ele também tem umas vantagens interessantes quando você tem aplicações muito grandes que têm escala variável. Então, pode ser que a tua aplicação tenha 1.000 requisições hoje e 50.000 amanhã. Né? Para fazer um gerenciamento adequado disso, o Docker te permite subir diversas instâncias paralelas de uma mesma aplicação e fazer proxy disso, que é só fazer o redirecionamento de modo que você não fique com uma aplicação que não consegue atender uma variabilidade de requisições e, ao mesmo tempo, não fica uma aplicação gigantesca que é grande demais para a maioria do tempo, né? Então, a instalação do Docker, tanto no Windows como no macOS, ela acontece de uma maneira simples. Você pesquisa Docker no teu navegador, baixa um instalador, executa e segue os passos da instalação, né? O Windows 11, ele já vem com WSL ativo, tá? O Windows 10 não, então você vai ter que fazer a instalação, a ativação desse WSL, ele não é um processo complicado, ele é bem fácil de fazer, é só jogar no navegador. Mas ainda assim, a maneira mais fácil de se utilizar o Docker é usar o Linux, porque nesse caso a gente tem um exemplo com um sistema operacional derivado de Arch Linux, e você precisa grosso modo, só de 3 comandos. Você tem que primeiro instalar o Docker, né, o equivalente a baixar o instalador e executar ele, e depois habilitar ele e iniciar o processo. O Linux ele tem esse padrão de não iniciar os processos e não habilitar eles para sempre funcionarem, a não ser que você solicite isso. Mas dessa forma aqui, o Docker num sistema Linux já estaria funcionando, pronto para ser utilizado, né? Agora, a sintaxe dos arquivos Docker. O que o Docker faz, como ele segue os passos que você entrega para startar o teu sistema, ele não é nada mais do que todos os arquivos do Docker eles acabam tendo essa orientação a instruções, né? Você não vai ter funções, não vai ter nada que exija cálculos dentro. Você só diz para o Docker, faz isso, depois faz isso, depois faz isso, e você pode criar condições também, ele te permite isso, mas são só instruções que você dá, mandando ele fazer as coisas da maneira que você quer. Nesse caso aqui, a gente tem um exemplo simplesinho, ele puxa essa imagem HTTPD, que é o Apache, tá? É um web server, ele puxa a versão 2.4 do Docker Hub, que é o GitHub do Docker, é onde as pessoas deixam as imagens publicadas e os projetos também para que você possa utilizar, tá certo? Aqui ele só adiciona o e-mail do autor como autor
que é uma boa prática em projetos open source, a versão do projeto, e aí ele faz essa cópia aqui, que é uma outra instrução de Docker, tá? Que é copiar os arquivos do repositório local para dentro do diretório htdocs do container. O que acontece é que, como o Docker faz uma espécie de virtualização, ele não tem acesso aos arquivos do teu sistema. Então, você tem que, no processo de instanciamento do container, indicar para o Docker quais são os arquivos de projeto que ele tem que rodar, quais são os arquivos de projeto que ele tem que ter, porque é isso que ele vai ter acesso. E ele não consegue acessar coisas de fora, a não ser que você permita, a não ser que você faça uma montagem de volumes que a gente vai ver logo mais. Tá certo? Opa! Agora vamos para a criação dos arquivos, então, do nosso projeto. Eu vou trocar o compartilhamento aqui, pessoal. Deixa eu ver. Me confirmem se vocês estão vendo a tela do meu GitHub, do meu VS Code, desculpa. Show. Então, quais são os dois principais arquivos de Docker que a gente utiliza? São a Dockerfile, tá? Que cria o nosso container. Ele cria a imagem do nosso container. A imagem é toda a instalação de arquivos de software, tudo que o nosso container precisa ter para funcionar, correto? Então, se eu preciso ter uma biblioteca, vou rodar uma imagem de Node, por exemplo, preciso ter determinada biblioteca de Node, de JavaScript. Eu faço a importação aqui, faço a instalação dela aqui, porque depois, dentro do container, ela já vai estar instalada, entendeu? E também a Docker Compose, que é um arquivo YAML, é um arquivo só de instruções. Ele também é usado pelo GitHub Actions e por outros sistemas que utilizam instruções. E ela serve para nos auxiliar no instanciamento e gerenciamento de containers. O que ela faz é seguir os passos que você dá e subir todas as dependências do projeto. Por exemplo, vou rodar aqui, nesse caso, um projeto .NET, mas eu preciso de um banco em Postgres. Ao invés de ter uma Dockerfile, de subir ele localmente ou qualquer coisa, eu instancio ele na Docker Compose, digo como eu vou subir ele, e no momento de rodar a minha aplicação, o meu banco já vai estar em outro container e já vai estar ligado a esse container, já vai ter uma conexão com o meu container de aplicação. Tá certo? A gente vai começar pela Dockerfile, tá bem? Primeiro de tudo, é uma coisa comum as imagens elas já terem sido desenvolvidas ou elas serem servidas por quem desenvolve os frameworks, as aplicações. Então, nesse caso, a gente poderia fazer uma instalação completamente manual do .NET, tá? Mas a gente vai utilizar uma imagem que a Microsoft já deixou pronta, tá? Que é essa imagem aqui, que vem de um repositório Docker, no Docker Hub da Microsoft, tá certo? Do .NET 6, que já está pronta, já está completamente funcional com a base no sistema operacional Ubuntu, tá certo? Então, a gente importa essa imagem aqui e dela a gente dá os próximos passos para a nossa aplicação conforme o que a gente quer. Nesse caso, o nosso objetivo, como vocês podem ver, o nosso diretório está vazio, o nosso objetivo é fazer com que o Docker crie para a gente um ambiente que nos permita desenvolver, certo? Então, um ambiente de desenvolvimento, mas que ele também seja capaz de criar todos os arquivos e iniciar o projeto, caso eu não tenha um projeto, que é o nosso caso aqui. Porque se ele não fosse, eu teria que baixar o .NET, iniciar um projeto e aí depois usar o Docker, mas aí não faria nem sentido utilizar o Docker, né? Pelo que a gente sabe até o momento. Então,
seguindo aqui, a gente precisa ser, dentro do nosso sistema operacional, a gente precisa dizer qual é que é o diretório que vai ser usado para servir as aplicações. A gente diz isso com workdir, tá certo? Que é o nosso diretório que vai servir a aplicação dentro do nosso container. E nesse caso é o /app. É um padrão, ele poderia ser qualquer coisa, mas é uma questão de padronização de código, porque aí todo mundo tem como saber onde fica a aplicação dentro de qualquer container. Se eu publicar essa imagem hoje, e daqui a 6 anos alguém pegar ela, a pessoa vai saber que está dentro do /app. Depois disso, a gente precisa abrir uma porta do container, tá certo? Que nesse caso vai ser a porta 5000, porque é a porta padrão do .NET, tá? A gente abre ela para que o container possa fazer a conexão com o nosso sistema operacional local e servir esses arquivos de aplicação, né? É a maneira como a gente vai acessar o nosso container. E por último, de fato, a gente vai rodar os comandos. Aqui eu tenho eles prontos, tá? Então eu vou colocar eles aqui. E aí, aqui a gente já consegue ver um pouco da lógica do nosso padrão de arquivo Docker, tá? Ele tem diversos comandos, from, workdir e tudo. Esse cmd especificamente, ele dá um comando direto no terminal do nosso sistema operacional. Então, isso aqui vai ser executado dentro do nosso sistema operacional, tá certo? É uma condição shell normal. Caso não tenha qualquer arquivo com uma extensão CS Project, que é o padrão de arquivo de projeto C#, ele vai executar, vai criar um novo projeto .NET. Caso isso aí, caso já tenha, ele só faz um restore, tá? E o restore ele sempre acontece, que é só uma recuperação das dependências do projeto e depois ele roda a aplicação normalmente, tá? Com isso aqui a gente já conseguiria rodar. Se eu abrir o terminal aqui e rodar um comando para o Docker subir uma aplicação, ele já funciona. Mas para facilitar a nossa vida, a gente pode dar um passo a mais, né? Pegar a Docker Compose, que aqui está pronta. Nesse caso, ela está instanciando só um serviço, tá? Se a gente tivesse um serviço de banco aqui, seria um outro serviço aqui, tá? E aí todas as instruções dele, mas não é o nosso caso. Esse padrão YAML aqui, ele é identado, ele é meio estranho para quem nunca desenvolveu com Python, mas ele, com o suporte do VS Code, ele acaba sendo bem fácil de se utilizar, tá certo? Aqui o que a gente está fazendo é criar um serviço .NET Dev, esse aqui é o nome dele só, é só a tag que a gente deu, tá? Para isso, ele vai buildar usando esse contexto ponto, que é o nosso diretório local, com a nossa Dockerfile, tá? E vai expor a porta, vai montar a porta 5000 do container na nossa porta 5000 local. É assim que a gente faz para acessar os nossos arquivos, tá? A nossa aplicação. Aqui ele faz a montagem dos volumes, isso aqui é importante para ele pegar as alterações, porque se a gente fosse só utilizar o workdir, por exemplo, é uma aplicação de produção, a gente teria uma coisa nesse sentido, tá? Que pegaria todos os arquivos do diretório local nosso e mandaria para dentro do workdir do nosso container. Mas não é isso que a gente quer, porque o objetivo dessa imagem é que ela seja leve para que qualquer desenvolvedor possa utilizar nesse nosso projeto. E então a gente faz a montagem de volumes local, tá certo? Depois a gente só exporta esse ambiente como com a porta 5000 aqui, dizendo para a nossa aplicação que a gente vai acessar ela com o localhost
só que não é o localhost do container, tá certo? Mas na porta 5000. E tá pronta a nossa Docker Compose. Dessa maneira aqui a gente já consegue rodar ela, tá certo? Então vou abrir aqui um terminal. No Linux, o Docker ele tem permissão de administrador, então eu preciso dar um comando sudo. E aqui a gente tem a vantagem da Docker Compose, tá certo? Eu preciso dar só um Docker Compose up e ele já vai subir o meu container, mantendo ele no terminal. Se eu der uma flag "-d" aqui, o meu container não vai estar no terminal. E aí eu sei que ele está rodando em background, mas eu tenho um terminal livre. Nesse caso, a gente quer ver os logs do container, tá certo? Então, vamos rodar aqui. Aqui, ele fez... ele pegou a nossa imagem Docker aqui, a nossa imagem da Microsoft, e foi seguindo cada um dos passos, tá certo? Aí aqui dentro, logo depois dessas duas flags aqui, isso quer dizer que o nosso container funcionou. E essa mensagem de attaching to .NET Dev 1 tá querendo dizer que o nosso container ele existe com esse nome, tá? E ele tá rodando. Então, esses aqui já são logs de dentro do nosso container, tá certo? De cada um dos comandos que a gente deu. Vocês podem ver que ele já criou aqui no lado do nosso projeto, tá certo? Mas a gente teve um erro. Por que esse erro? Deixa eu criar mais um terminal aqui, paralelo. Por que esse erro? Porque o .NET, por padrão, tenta rodar a nossa aplicação com HTTPS. E como a gente está com um container, não faz para desenvolvimento, não faz muito sentido fazer toda a configuração de HTTPS, de tunelamento, isso não tem uma utilidade para a gente. Então, o que a gente vai fazer é burlar essa regra, tá? Fazer o C# fugir disso para que ele consiga rodar a aplicação sem quebrar. Eu só tenho que dar um comando, porque também no caso do Linux, ele gera esses arquivos todos aqui que o container gerou com privilégio de administrador, já que o Docker tem privilégio de administrador, e eu preciso passar isso para o meu usuário, porque senão eu não consigo alterar. Então, eu faço só essa... Agora sim. Eu faço só essa diferença, porque eu consigo salvar os arquivos normalmente, tá certo? E aí a gente precisa aqui dentro do arquivo de programa, do programa adicionar a nossa regra aqui, o S. Logo depois do builder, aqui antes do build do back, a gente adiciona esse trecho de código que faz para a gente essa correção. Tá? E agora vocês podem ver que o .NET vai buildar normalmente, ele vai nos dar uma mensagem de OK aqui embaixo, no terminal. Quando terminar o watch. Ele deu um errinho aqui, bem interessante. Ele está nos dizendo aqui que a nossa aplicação, ela tem mais, o nosso container ele tem mais de um arquivo de solução, que no caso é isso aqui. Vamos ver. Pessoal, vou derrubar o container porque agora ele teria funcionado, ok? Mas é essa mensagem aí que a gente espera, esses infos aqui e tudo. Ele estava com um probleminha porque ele acabou gerando um arquivo que ele não deveria, um CS project que ele não deveria, mas acontece às vezes, problemas acontecem. Tá certo, agora a gente tem a aplicação rodando aqui na porta 5000, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês o meu navegador.
Tá bem? Tá aqui ele. E se a gente pesquisar se a gente acessar o nosso localhost 5000, a gente tem a aplicação rodando, tá? E se a gente mudar essa imagem, essa mensagem aqui, opa, eu mudei a mensagem e logo ela vai carregar aqui. A gente pode ver que de fato está funcionando o nosso container, tá? E ele está pegando essas alterações, está servindo para a gente. Isso aqui já serve para um desenvolvimento web, porque a gente tem acesso ao diretório, faz as alterações no VS Code, mas elas vão para dentro do container e o container serve para a gente as aplicações. Tá certo? Agora fica aquela pergunta. Para que toda essa mão de obra se eu posso usar um instalador, fazer essa instalação do .NET localmente, ou do meu banco, ou de qualquer tipo de aplicação, de framework ou de linguagem de programação, e desenvolver localmente? Qual é que é a grande vantagem para desenvolvimento de se ter esses ambientes containerizados, né? Então, aqui eu vou compartilhar outro projeto que já está pronto, tá? Ele é exatamente a mesma coisa que o nosso projeto antigo, que o nosso projeto de .NET 6, a única diferença é que ele usa o .NET 5. Rodar isso aqui, esse estilo de projeto, que usam a mesma linguagem, o mesmo framework, mas em versões diferentes, numa mesma máquina, é impossível porque, como são exatamente a mesma coisa em versões diferentes, tu tem que indicar para o sistema operacional qual rodar. Seja .NET, seja Java, seja Python, ele tem que estar rodando uma versão e uma versão só, tá certo? Então, se a gente tentasse subir essa aplicação aqui ao mesmo tempo que o .NET 6, a gente teria problemas, tá certo? Mas nesse caso aqui, como elas estão em containers e são containers separados, a gente não tem esse problema. Se eu der um comando para o Docker subir a minha aplicação, vocês vão ver que a gente vai conseguir acessar aqui na porta 5001, tá? Porque senão daria problema. O Docker, ele não faz essa manutenção de portas, ele vai, se você tiver um container rodando na porta 5000 e mandar outro container rodar na porta 5000, ele vai tentar e vai quebrar e vai dar um problema no teu build ou no teu compose, tá? Mas é a diferença que a gente tem aqui. E como muda o framework, ele muda um pouquinho o padrão, mas isso é só um detalhe. Tá bem? Agora, voltando para o nosso navegador. Vocês podem ver que aqui a gente continua, posso tentar recarregar a página, a gente continua com o nosso .NET 6 rodando, tá? Mas se eu acessar o localhost 5001, a gente tem um .NET 5 rodando. E essa é a grande vantagem que o Docker nos traz. Ele nos permite rodar as aplicações, independente de versão, de uma maneira leve, porque o nosso ambiente ele não está exatamente virtualizado, tá certo? Ele não está carregando um sistema operacional inteiro com todas as ferramentas que o sistema tem. Ele só está carregando exatamente o que a gente precisa, que está declarado na nossa Dockerfile. Tá? Se a gente voltar agora para o VS Code, a gente consegue observar. Deixa eu encontrar ele aqui. Aqui nosso .NET 6, tá? A gente pode observar quais são as imagens que o Docker tem. Tá? Essas aqui são as imagens locais que eu tenho, a nossa .NET 5, a nossa .NET 6. E essas imagens elas podem ser publicadas no Docker Hub. Então, depois que um projeto já está finalizado ou quando um projeto é iniciado, ao invés de ter que configurar o ambiente de cada desenvolvedor, é de bom tom ter
ou as imagens publicadas e dizer é isso que a gente está utilizando, ou melhor ainda, ter a Dockerfile e a Docker Compose comitadas junto do repositório do nosso projeto, para que todo mundo consiga rodar esse projeto de uma maneira simples, de uma maneira rápida, e que não tenha mais aquele problema de, mas a minha máquina funcionava, né? O container, ele não está aqui junto, então a gente só tem esses arquivos, mas ele não fica a imagem não fica pesada, porque a gente não está, nesse caso aqui, fazendo a cópia dos arquivos locais para dentro do container. E também não é uma boa ideia, porque caso você acidentalmente destrua o container de produção, que só tinha os arquivos copiados, ou ele corrompa, por qualquer razão que seja, você perde tudo. Mas é muito interessante fazer essa cópia para produção só no momento de executar o container, não dentro do nosso ambiente, porque a nossa imagem ela fica muito mais leve, né? Era isso, pessoal. Eu vou abrir de novo o espaço aqui. Voltando para a nossa apresentação. Aqui um espaço para dúvidas, tá? E já fiquem ligados que logo mais, em alguns minutos, o Daniel vai seguir com a apresentação dele, tá? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver. Nada, pessoal. Então, eu vou mandar o link da apresentação do Daniel ali no grupo, no chat, desculpa. Ela vai começar logo, em 8 minutos. Tá certo? Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. E é isso. Obrigado.